Nesta aula, nós vamos diferenciar um gerador de um receptor elétrico. E nós vamos introduzir o conceito de resistência elétrica. Por que eu digo que a gente vai só introduzir o conceito? Porque os resistores elétricos, eles têm um amplo estudo. A resistência elétrica tem uma lei só para ela e a gente vai estudar posteriormente. Então, hoje, a gente só vai ver na prática o que é um aparelho resistivo, né? Um aparelho que tem uma resistência elétrica. Bom, se você parar para pensar nos eletrônicos que nós utilizamos dentro e fora de casa, no lazer, no trabalho, nas coisas que nós conhecemos e talvez coisas que estão distantes de nós, a lista de eletrônicos é muito grande, né? Nós temos aí uma diversidade de coisas que possuem um circuito elétrico pequeno ou grande. Então, aqui eu coloquei essa tabela lá no roteiro de vocês, onde tem alguns exemplos de aparelhos que envolvem eletricidade, de forma direta ou indireta. Por exemplo, os televisores, né? O aparelho de som, o secador de cabelo, liquidificador, a campainha da casa, uma bateria, ela envolve um DVD, que quase não é mais usado, uma tomada, né? O ar-condicionado, microfone, chuveiro, entre outros, que se você pausar o vídeo, você pode estar lendo depois. Quando nós vamos resolver algum exercício que envolve esses circuitos elétricos, nós precisamos identificar quem são os geradores, quem são os receptores e quem são os resistores elétricos. Então, eu separei para vocês, por exemplo, aqui, os geradores elétricos, né? O que é um gerador elétrico? Um gerador, ele é um dispositivo que ele consegue converter diferentes tipos de energia. Por exemplo, ele pega uma energia mecânica e transforma em energia elétrica. Ele pega uma energia que ela é química e transforma em energia elétrica. Uma energia que é solar e transforma em energia elétrica. Ou seja, ele vai pegar uma energia X e vai te devolver em energia elétrica. A finalidade é a energia elétrica. Temos como exemplo a pilha. Ela é um gerador elétrico. Que tipo de gerador? Ela transforma, dentro dela, nós temos aqui muitos resíduos químicos e esses resíduos químicos sofrem uma transformação química e nós obtemos a energia elétrica. Temos também a bateria, ela tem uma solução química também é energia química convertida em energia elétrica. Temos, por exemplo, o dínamo de bicicleta, que é um aparelho muito antigo, utilizado agora raramente, mas ele já foi muito utilizado. Ele é a base de muitos outros aparelhos, porque ele transforma a energia cinética, que é uma energia do tipo mecânica. A cinética por quê? Porque é de movimento. O movimento da roda da bicicleta é transferido para essa roda que é friccionada na roda da bicicleta. Então, quando a gente gira a roda, essa rodinha do dínamo gira e ela é acoplada a um eixo. Esse eixo é acoplado a um ímã e aí ao passo que gira a roda de cima, gira também o ímã dentro do dínamo. E abaixo, sem entrar em contato com o ímã, tem uma bobina de fios. Aqui a gente está tendo a transformação de energia cinética em energia eletromagnética, com resposta em energia elétrica, porque a lâmpada acende com essa movimentação. É muito interessante, foi um aparelho muito utilizado e é muito parecido com o que acontece nas usinas hidrelétricas, tá? Essas usinas hidrelétricas, elas também funcionam com energia mecânica, né? A transformação da energia mecânica em energia elétrica.
Como que acontece isso? Elas utilizam a força da queda da água, que é a energia potencial. Então, elas pegam essa energia potencial, que também é uma energia mecânica. Essa energia potencial faz com que a turbina se movimente. E com o movimento da turbina, o gerador transforma a energia mecânica em energia elétrica e distribui para a rede elétrica da cidade. Temos aí também as usinas eólicas, que funcionam também com a transformação de energia mecânica do movimento das hélices, de energia elétrica, e vai distribuir aí para a rede elétrica da cidade. Temos também a energia solar. Como que funciona? Durante o dia, as placas solares captam essa energia pelo inversor e ele vai direto para a bateria e armazena essa energia. Durante o período da noite, a casa, se ela estiver consumindo energia, ela consome energia tanto da bateria, né, que guardou aquela energia, como da rede elétrica. Então, durante o dia, a gente não consome energia da rede e durante a noite a gente consome o que foi armazenado na bateria e da rede elétrica. Os receptores elétricos, eles são aparelhos considerados dispositivos do circuito, né, que eles fazem o oposto do gerador. Como, professora? O gerador, ele não pegava uma energia X e transformava em energia elétrica? Pois bem, o receptor, ele faz o contrário. Ele precisa de energia elétrica para funcionar. Então, ele pega essa energia elétrica, né? Ela é a energia fornecida ao receptor. O receptor capta essa energia, tá? Que ele não consome toda a energia elétrica, ele não vai te devolver em trabalho, ou seja, ele foi feito para funcionar de tal forma. Mas nem toda a energia que ele recebe, ele transforma em trabalho, em produtividade. Parte dessa energia, ela é perdida, a gente chama perdida, porque é uma energia que a gente não utiliza, que ele não deveria estar fazendo aquilo, mas ele está. Ou seja, ele esquenta. Né? Parte da energia, ela é dissipada em forma de calor, tá? Então, a outra vai ser transformada em um outro tipo de energia que não é elétrica. Vamos pegar como exemplo a lâmpada. Para que a gente compra uma lâmpada? Não é para ela iluminar o ambiente? Então, ela vai consumir energia elétrica e vai iluminar o ambiente. Então, aqui nós vamos ter energia luminosa. Porém, a lâmpada esquenta. Eu comprei ela para esquentar? Não. Mas eu estou pagando porque ela esquentou, certo? Então, ela dissipa energia. A gente chama de energia perdida também, né? É dissipada. Foi dissipada uma energia em forma de calor. Eu não comprei ela para esquentar. Eu comprei ela para iluminar. E assim nós temos outros aparelhos. Por exemplo, a batedeira. Ela transforma energia elétrica em energia mecânica, de movimento, energia cinética, porque ela movimenta, ela tem um motor dentro dela. São os motores. Então, parecidos com ela, nós temos a máquina de lavar roupa, nós temos o ventilador, funciona também assim, o liquidificador tem motor elétrico. Todos esses aparelhos que giram transformam energia elétrica em energia mecânica. O som, ele transforma energia elétrica em energia sonora. Só que ele também esquenta, tá? O som. Televisores transformam energia elétrica em energia luminosa. A gente diz que o som e a televisão estão dentro de um tipo de receptores que eles chamam de informativos, porque eles devolvem informação para você, ou em áudio ou visual. E por último, os resistores elétricos, ou simplesmente resistência elétrica. Esses aparelhos já foi mencionado na aula 2, tá? Eu falei sobre os resistores. Os resistores, eles são utilizados muito mesmo na eletrônica. Eles transformam a energia elétrica em energia térmica. Essa é a finalidade deles. Então, eu realmente compro eles para eles esquentarem, tá? Que tipo de aparelho que você compra para esquentar? Por exemplo, o ferro de passar roupa. Eu compro ele para ele esquentar, para ele passar a roupa. Ele, então, é um aparelho resistivo. Outro aparelho, a sanduicheira, ela é um resistor,
é um aparelho resistivo, a torradeira é um aparelho resistivo também, o chuveiro elétrico é um aparelho resistivo, né? Então, assim, esses aparelhos, eles limitam a passagem da corrente no fio. E esse tipo de aparelho aqui são os que mais consomem energia elétrica. São aqueles aparelhos que você deve usar com muita necessidade por pouco tempo.